boa noite você, internauta, telespectador, que nos honra em assistir o nosso podcast Cabruca Política, em sua primeira edição. Começando hoje, a partir das nossas instalações aqui da TV NetSul, na cidade de Itabuna, na Bahia. E hoje o nosso assunto aqui é segurança de trânsito, é mobilidade urbana, enfim, é tudo aquilo que envolve esse segmento. E temos o prazer de receber aqui o doutor Danilo Costa, que é presidente da Comissão de Trânsito da OAB Bahia, correto? Presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito e observador nacional de segurança viária. Portanto, hoje, nosso podcast traz um alto nível de discussão, de bate-papo, não é, sobre os aspectos que envolvem o trânsito, de um modo geral, no nosso país. E, tendo como companheiros, pela primeira vez aqui na nossa mesa, Roberto José, que dispensa maiores comentários. É um geólogo, não é um cidadão que Itabuna, especialmente Itabuna, conhece de perto, sabe da sua competência, não é, da sua seriedade no trato com o serviço público. Ele também é policial civil. O Gilson, Tenente Gilson, é meu companheiro de bancada já desde o outro podcast que a gente fazia, lá no site do companheiro Rick Mascarenhas, o iPolítica. Lá nós fazíamos, junto com o Pedro Arnaldo, o Política sem endereço. Com endereço. Não, com endereço, perdão. Política com endereço. Política com endereço. Agora, mais uma vez, estamos juntos aqui na bancada para fazer o podcast Cabruca Política, que foi uma grande sacada de Roberto José em sugerir este nome para o nosso podcast. Não é isso, Gilson Nascimento, começo com você para dar as boas-vindas para o nosso convidado de honra, Danilo Costa. Boa noite, Danilo, meu amigo Danilo de muitos anos, doutor Danilo. Boa noite, Josias, Roberto José. Não poderia ser diferente para nossa estreia, já que trata-se aqui, tanto eu como o Roberto, seus companheiros de bancada, durante que iniciamos hoje essa jornada no Cabruca Política. Roberto foi ex-gestor de trânsito da cidade de Itabuna. Também, bem lembrado. Profundo na área, um estudioso. Bem lembrado. Né? Eu sou um aprendiz de Roberto José, desde lá, ficava observando ele naquela época. A sua modéstia também é conhecida. Eu gosto da matéria trânsito já há um certo tempo, então hoje a gente tem a honra de ter o Danilo, que é um estudioso, um especialista na área, é um homem que, além de trabalhar na área de trânsito, Josias, é um apaixonado pela matéria. Isso é bom. Não basta Isso só positivo. A gente se dedicar a ganhar a vida, ganhar o sustento da família com uma ação. Mas quando a gente se apaixona pela causa, se torna uma coisa prazerosa. E um sacerdócio. Né? Então é muito bom ter Danilo aqui hoje. Muito obrigado, Danilo, pelo convite. Né? Inicialmente estava agendado para o Smith, né? Smith Lima, mas o Smith está preso lá lá aí na... Prenderam o Smith? No Fórum de Mobilidade. No Fórum de Mobilidade. Tá Explique. Está lá ainda no Fórum de Mobilidade, então a gente substituiu com o Danilo a substituição, assim, de alto nível, né? Aqui pelo... Eu falei da história de brincando. O ritmo do cidadão tirou o Gabigol e botou Messi. Atuar nas quatro linhas. Nesse caso melhorou, né? Pois satisfação estar aqui a gente iniciando esse novo projeto, né? Que é o Cabruca Política, né? Que é esse podcast maravilhoso, que tem a identidade da nossa região, né? Nós produzimos Cabruca e é unicamente aqui com o formato que se faz, né? O modelo que se faz é nosso. Então, o que a gente tem de remanescente de Mata Atlântica, Danilo, em razão da Cabruca, né? Então, quando você faz um sobrevoo, que você chega ao sul da Bahia, o que você vê de Mata Atlântica em remanescente, muito em razão da Cabruca. E daí esse nome, para a gente não só discutir coisas nacional ou internacional, mas que impactem necessariamente a nossa região. Então, por isso esse
podcast com esse nome. Quando o Gilson falou, na verdade é o inverso, eu sou aprendiz de Gilson. É outro Modesto. Eu sou aprendiz de Gilson. Todo mundo na Essa rasgação de seda aí, não sei onde é que E vai parar. exercemos sacerdócio sobre a gestão pública, né? Assim, na condição de funcionário público, a gente sabe, Gilson, que nós, como funcionário público, a gente exerce um sacerdócio, né? A gente já tem mais de 30 anos que trabalha na área de segurança pública, mas eu gosto de pesquisar sobre isso, meu mestrado é nessa área, mas, acima de tudo, sobre transporte e mobilidade, eu tenho especialidade em engenharia de tráfego, né? Que é uma coisa que a gente gosta de fazer, até porque é muito afeto à questão da geografia urbana, então a gente precisa entender a cidade. E aqui eu gosto sempre de citar um cara aqui da Bahia, professor Milton Santos, geógrafo, maior geógrafo do Brasil, nascido lá em Brotas de Macaúbas, eu costumo dizer negão, ensinou aqui em Ilhéus, inclusive, no estadual. Foi ele que, na década de 50, já falava do processo de conurbação Ilhéus Itabuna, né? Então, é um cara que eu gosto de citar, e ele diz o seguinte: o que estabelece fluxo em uma cidade é o fixo, ou seja, os novos empreendimentos é que estabelece toda uma dinâmica de fluxo. E é importante entender isso para a gente falar de mobilidade. Sim, sem dúvida nenhuma. Pois é, doutor Danilo, muito obrigado pela sua presença, nos dar a honra de participar desse primeiro podcast Cabruca Política, né? Abrir com esse nível técnico, né? De debate, de troca de ideias, de bate-papo sobre esse tema tão relevante, não é, para todos nós, para todos os cidadãos e cidadãs. Muito obrigado por nos prestigiar e o microfone é seu para as suas considerações iniciais. Que responsabilidade, hein? Iniciar um projeto dessa magnitude com o anfitrião, os co-anfitriões, amigos, conhecendo principalmente a cultura da nossa Bahia, que a Trabuca, o Roberto me explicou o que significava, e você vê que a gente tem que realmente pegar nossas origens, fazer com que o Brasil tenha conhecimento, e aqui o programa de vocês já terá um grande sucesso por exatamente ter uma finalidade com essa pauta que tem tanto propósito: mobilidade urbana, transporte, segurança viária e trânsito, que hoje eu digo que trânsito e mobilidade urbana impacta diretamente na inclusão social. Sim, sem dúvida. Impacta diretamente no orçamento público, porque a gente gasta muito com os sinistros de trânsito, com as vítimas de sinistros de trânsito. Impacta na educação, impacta no lazer, impacta qualidade na de saúde. vida, né? É uma pauta tão transversa que a gente aqui, o espaço, eu sei que a gente tem algum tempo para conversar, mas vai ser pequeno para tantas informações, tanta necessidade que a gente tem de discutir essa pauta, e já deixo à disposição aí para, junto com o Gilson, junto com o Roberto, que são gestores de trânsito. Gilson aí é um mestre na área, e principalmente estando dentro da estrutura do poder público. O Roberto, que esteve à frente de uma secretaria municipal de trânsito, sabe os desafios, o que é municipalizar o trânsito, o que é realmente a infraestrutura viária, a educação para o trânsito. E a gente quer passar aqui algumas informações, o que está acontecendo a nível nacional, tanto na política nacional, como também nas iniciativas de outros municípios que têm logrado êxito nessas pautas, e, enfim, deixar aqui um pouco da semente para ser regada, e Itabuna vinha a ser de vanguarda também nessas pautas aí. Amém. Muito obrigado. Gilson, ninguém melhor que você para iniciar aí o debate. Começa esse bate-papo. Aqui, doutor Danilo, o podcast a gente tem como prática desenvolver um trabalho irreverente, nada formal, empastelado, nada disso. É um bate-papo como se nós estivéssemos ali numa mesa de restaurante, batendo papo, tomando vinho, conversando. Então é assim que a gente pretende conduzir. Sim. E o Danilo, Josias, ele veio para o fórum, né? Está tendo um fórum em Itabuna. Importante a gente citar isso, está existindo na cidade de Itabuna hoje e amanhã. É o terceiro fórum, né, baiano de gestores de trânsito. É uma novidade para a estrutura baiana esse fórum, porque traz para o mesmo local justamente os gestores os municípios que se municipalizaram, vamos começar assim, que buscaram junto ao Senatran, buscaram junto ao Detran Bahia a gestão do seu próprio trânsito,
aqui na nossa região, vamos citar, Itabuna e Ilhéus. Aqui só temos Itabuna e Ilhéus. Então, esse fórum é muito importante porque congrega essas pessoas, esses pensadores, esses gestores públicos para juntos trocarem informações, trocarem os seus anseios, as suas angústias, principalmente. Dividir as angústias, né? E buscarem soluções. Hoje pela manhã eu tive o grato prazer de conversar com o Danilo e vários gestores e vi o quanto é importante esse fórum. Está acontecendo na cidade de Itabuna, a gente parabeniza o prefeito Augusto Castro pela iniciativa de estar buscando para esse eixo, Danilo, que a gente tem muita preocupação, eu converso muito com o Roberto, a preocupação do que vai acontecer. O que já acontece, uma cidade que tem 93 mil veículos cadastrados, Itabuna. Quanto? 93 mil cadastrados. 93 mil. Cadastrados, que tem o nome Itabuna no documento. Certo. Né? Circula aqui, em média, 200 mil veículos. Itabuna é um polo de saúde, um polo de educação, polo regional, um polo de comércio. Né? Para você ter ideia, a pactuação da saúde aqui são 114 municípios. É muito grande. Até um dia desse tinha 500 mil cartões de SUS. Mas, metade da população. Só tem 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. Então, é muito importante um fórum desse para a gente fomentar junto aos municípios menores essa questão da municipalização. E aí eu provoco o senhor quanto a essa questão. É uma faculdade do gestor municipalizar o trânsito? É uma obrigação? Como é que o mundo jurídico interpreta essa questão do Código de Trânsito que passou ao município algumas obrigações e outras ao Estado e outras à União? Como é que o mundo jurídico interpreta essa vontade do gestor? Você toca num ponto que a gente faz parte do Comitê de Gestor de Segurança Viária do Estado da Bahia, junto com o CETRAN, e dentro dessa perspectiva a gente usa o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 2º, que diz que a municipalização do trânsito é uma obrigação do gestor municipal e a não municipalização faz com que ele tenha a responsabilidade objetiva sobre os sinistros de trânsito que ocorrerem na cidade. Por que isso? Porque o município, quando a gente fala do trânsito municipalizado, ele principalmente tem que atender a 3 pilares. O trânsito, quando não é municipalizado, você não tem a implantação da educação para o trânsito, você não tem a implantação da infraestrutura viária, por exemplo, ciclovia e ciclofaixas, porque você não tem a engenharia para, inclusive, desenhar e implementar essa questão da engenharia de trânsito, e você não tem a terceira, que tantas pessoas falam da indústria da multa, mas ela é importante desde que de uma forma equilibrada. Você não pode só fiscalizar, você tem que ter o equilíbrio entre esses 3 pilares. Que não haja indústria. Isso, exatamente. Que seja algo que ninguém vai ser multado se não cometer infração. E que também, Roberto, eu sempre digo que o código ele é muito bem pensado e elaborado. Então, quando você precisa fiscalizar, é porque o cidadão está mal educado. E aí você tem que pegar o recurso que você conseguiu obter com aquela infração de trânsito de um condutor mal educado e aplicar na educação para o trânsito, para esse condutor se reeducar e que os jovens não cometam esse tipo de infração. Então, quanto mais infração eu cometo, mais dinheiro eu tenho para investir na educação para fazer com que esse número baixe. Mas se eu só colocar o pilar fiscalização, entra dinheiro, e eu não invisto em políticas públicas continuadas com governança para melhorar esses números, então aí eu tenho uma indústria, que é só para a arrecadação. E a municipalização do trânsito é uma obrigação do gestor público municipal, exatamente porque ele está preservando vidas, ele está governando de forma prudente. O Tribunal de Contas aprova as contas porque ele tem que fazer, impacta, como eu disse, na saúde. Então a UPA é super ocupada. Hoje 90% das UTIs do estado da Bahia, dados da própria CESAB, são ocupadas por vítimas de sinistros de trânsito. Nós gastamos 50 bilhões de reais por ano, são 40 mil pessoas vítimas de sinistros de trânsito, vítimas fatais. Então esses números são alarmantes. E aonde é que o trânsito acontece? No município. Me permita, Danilo. Quando o Danilo fala de 40 mil pessoas, a estatística, que o Roberto é um estudioso também dos números,
é do registro do acidente, daquele local. Subnotificada. Subnotificada. O que acontece com as vítimas que vão nos hospitais? Não tem acompanhamento. E aquelas que nem registram, E aquelas tá, que nem tá registram. toda É lesionada e vai para casa Então, porque esse são lesões número apenas Já é leves, alarmante né? e com subnotificação. E ainda tem um dado que a gente sempre pega lá no DataSUS, né? Tem a pessoa que entra por um sinistro de trânsito, está na UTI e lá ele vem a óbito por complicações outras e no laudo consta que ele foi vítima de uma insuficiência cardiorrespiratória, de um AVC, mas a entrada... politraumatismo, mas não diz que foi. Não foi. A entrada, ele vem a óbito 30, 40 dias depois. Esquece a entrada. Esquece Esquece O que levou ele O que levou ele para pra- o internamento. Agora imagine. Agora você fez uma observação aí, doutor, permite que... Eu queria estar errado, mas acho que não estou. Falta investimento hoje em Itabuna, por parte do Poder Público Municipal, em educar, campanhas educativas. Muito eu sei que tem muito, agora campanha educativa eu não tenho visto, não. Eu estou errado? Não, você não está errado, não. Agora, a gente precisa avançar nesse sentido. Esse dia eu estava, Danilo, passando ali na Juraci Magalhães, e aí bem nesse sentido. E estava passando aquela rotatória ali, que foi feita na nossa gestão para disciplinar o trânsito, que ali era um trânsito da Índia. E eu vi um adolescente, era criança ou adolescente, entre 12 a 13 anos, atravessando a pista, aquela avenida de pista dupla, por cima da rotatória, né? Que é uma rotatória só para direcionar o fluxo no sentido anti-horário. Enfim, eu fiquei muito preocupado. Eu digo, uma criança saindo da escola, atravessando por aqui, e tem uma faixa elevada de travessia de pedestre a 10 metros. Eu digo, por que não ensinar educação para o trânsito? Aí você falou lá no início, nós precisamos educar os nossos motoristas. Ele passa pela educação quando vai tirar a carteira. Mas se a gente tiver, talvez, uma disciplina obrigatória ali no fundamental, pelo menos no fundamental. O código prevê isso. Pois é, Como a tem gente uma ter transversal. disciplinas, mas não só, que não seja só para tratar, por exemplo, do trânsito, e que a gente tenha direito constitucional, direito de família, para começar a trabalhar, claro, de forma lúdica com os adolescentes. Acho que a gente começa a ter um trânsito mais seguro. Quando você vê ciclistas, adolescentes andando em pista, em bicicleta, e que não tem noção nenhuma de circulação, você diz, poxa, está faltando a nem do educação. perigo. Não é só isso, é por isso que aí a gente volta não só para trânsito e vem para a mobilidade urbana. Então, o código, como o Gilson falou, ele prevê a obrigatoriedade de educação desde a pré-escola. Por que isso? Porque no trânsito, o pedestre precisa respeitar e ser educado, precisa saber da sinalização viária. Então, uma criança que está transitando e vai atravessar, ele tem que conhecer a faixa de pedestre, tem que conhecer o sinal, para saber quais são os sinais que autorizam ou não a fazer aquela travessia. Hoje, no mundo moderno, o celular, ele tem que saber que ele não pode usar celular enquanto está transitando na calçada, porque ele tropeça, cai no meio da rua, atravessa sem prestar atenção. Então, precisa ter essa educação. Fone de ouvido, aí você coloca um fone de ouvido, está com um pedestre, você não consegue ouvir os sinais sonoros de atenção, porque você às vezes está desatento, Verdade, tanto na bike verdade. como caminhando. Então, por isso há a necessidade de haver a educação transversa, não como uma matéria única. Então, eu preciso colocar na matemática. Pronto, está lá na matemática um sinal verde, positivo, amarelo, atenção, vermelho, negativo. Então, você tem que trazer de forma lúdica, e no Fórum de Mobilidade não está sendo discutido hoje, mas em outros já foram, e a nível nacional, a gente tem colocado a educação para o trânsito com gamificação. Então, tem um game aí famoso que chamam de GTA, que a criança atropela, mata e tudo, e existe hoje games que são GTA do bem, que é o mesmo tipo de gamificação, porque o jovem se adapta bem a essa interação, e nesse GTA, quando você comete uma infração de trânsito, você toma uma penalidade, quando você excede a velocidade, a polícia vem e te aborda e te prende, mas se você respeitar as regras de trânsito, ao final do jogo, você ganha algum tipo de bonificação, aí você vira um Ayrton Senna e vai correr no autódromo, num ambiente que é de parque fechado e que a gente sabe que tem autorização, porque as pessoas, a velocidade é aquela coisa que seduz, né? A qualquer pessoa. Emociona, seduz. E a gente até faz o trocadilho, velozes e furiosos, ou então teimosos e perigosos, que aí é o que a gente traz para o ambiente do trânsito, que a infração de trânsito,
quanto mais é daquela pessoa que é teimosa, e de tanto ser teimosa, ele traz perigo para a saúde pública e para a segurança viária. Sem dúvida. Só para finalizar, a gente percebe Não, bem, mas para finalizar, não só essa parte, só esse item, educação. A gente percebe que se discute um pouco, ainda muito de forma incipiente, no período do Setembro Amarelo, que é a Semana do Trânsito e tal. Maio Amarelo, Maio Amarelo, e Semana Nacional de Semana Trânsito. Nacional de Pronto, no Maio Amarelo, eu só esqueci o mês aqui, no Maio Amarelo. A gente vê uma discussão, o setembro é outra área. É muita no Maio informação. Amarelo, é muita informação. Então, o que é que acontece? A gente vê um pouco essa discussão na Semana de Trânsito, mas depois esquece. Então, se isso fosse trabalhado ao longo do ano letivo para essas séries do ensino fundamental, o final delas, em uma disciplina específica sobre trânsito, mobilidade urbana, mas também trabalhar as questões de direito constitucional, porque o cidadão precisa saber dos seus direitos. Sim. A questão também do Código do Consumidor, é óbvio, de forma lúdica, para chegar, porque é formação de cidadania. Então, acho que isso é uma coisa para ser proposta lá na frente, porque o trânsito seguro passa necessariamente pela educação. Agora, é aquilo que você falou, não podemos esquecer que o trânsito é um tripé. Eu tenho engenharia, eu tenho educação e eu tenho repressão, mas trabalhando de forma simultânea. Equilibrada. E como eu sou legalista, até pelas instituições que eu represento e por formação, a gente tem um calendário anual da Senatran e do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, e que ela prevê um conteúdo programático de janeiro a dezembro e obriga os municípios e todo o Sistema Nacional de Trânsito a fazer essas campanhas. Em janeiro tem um tema, em fevereiro tem outro, em março tem outro, para exatamente fazer essa propagação, usar as redes sociais, usar a internet, usar programas como o de vocês aqui, para a gente reverberar, chamar atenção, motociclista, ciclista, qual tipo de cuidado, qual tipo de cautela, rememorar as regras que elas devem obedecer, trazer para eles a percepção do risco. Você sabe que se você olhar o celular por 10 segundos, é como você estivesse andando de olhos vendados a 40 km por hora por 800 metros, como se estivesse cego. A pessoa não tem a percepção, porque quando a gente vê aquele sinal explosivo, perigo de queda, perigo de morte, eletricidade, a gente respeita. E no trânsito você vê uma placa e se permite desrespeitar. E eu vou. Exatamente. Parece que está chamando bem. Porque não tem a percepção do que aquilo pode ter de Por isso que é consequência para a gente. importante o lado da repressão, que é a fiscalização. Mas aí tem que caminhar passo a passo. A educação, a engenharia, que é a sinalização muito bem feita e dentro das normas do Código de Trânsito. A gente no dia a dia vê umas coisas que é de arrepiar. Assiste, né? Às vezes a gente assiste um acidente e diz, como é que a pessoa faz isso? Exemplo, que é o costumeiro. O costumeiro no trânsito de Itabuna. O mototáxi. Ou mesmo um motoqueiro, não necessariamente um mototáxi, ou um motociclista. Tanto faz. O motoqueiro é outro lado. Ele, é igual o bicicleteiro, né? A gente vai na avenida, igual aqui do Destaque Hotel, para sair lá no Jardim do Ó. Aí você vai entrar à direita, mas você tem que olhar para a esquerda, porque são os veículos que estão vindo de lá. Aí o cara vem de moto e entra na sua direita, chega a deitar, você não está vendo ele. E o cara corre esse risco. Isso é todo santo dia em tudo quanto é avenida. Tem alguma campanha educativa com relação a isso? Para alertá-los e até para fazer teoria mesmo. Eu disse, tinha que botar um bocado de moto, um bocado de boneco de cera, todo engembrado ali nas esquinas. Toda semana se você continuar fazendo isso, você vai ser um daquele ali. Mas é isso que a gente fala. Teve uma campanha do Observatório Nacional de Segurança Viária, num dos maios amarelos, que era exatamente isso. Perceba o risco, proteja a vida. Porque a partir do momento que você consegue mostrar ao cidadão o impacto e o risco que ele está correndo, aí ele repensa. Eu vi uma propaganda na Suécia, muito interessante, Gilson. O que é que o pessoal fez? Colocou um painel e que o pessoal dançava, brincava e aparecia lá um esqueleto. Daqui a pouco esse esqueleto vinha uma outra imagem do veículo e atropelava. Porque era um local que as pessoas não obedeciam a faixa de pedestre. Mostrando, tá vendo?
Quando você está aqui distraído e fazendo coisas erradas, pode ocorrer um sinistro de trânsito. E não lhe corrigindo, mas te atualizando. E a todos que nos ouvem, acidente de trânsito não existe mais na nomenclatura, inclusive por uma reformulação da ABNT, e que foi incorporado ao Código de Trânsito Brasileiro na última mudança legislativa que teve há cerca de 15 dias atrás. Nós hoje tratamos de sinistro de trânsito, mas não é só uma nomenclatura, é um conceito. O acidente é um caso fortuito, em que ninguém podia evitar, é algo inevitável, foi um acidente. E o sinistro de trânsito, o conceito é, eu podia evitar, porque é evitável. O comportamento humano é quem faz com que 90% dos sinistros aconteçam. A infraestrutura viária, porque tem uma má sinalização, porque tem um buraco na via, contribui para isso. Ou, que é a pauta aí que Gilson também gosta bastante, o veículo não está nas condições de segurança para trafegabilidade. Pneu careca, para-brisa, os sinais de conversão não estão funcionando, o limpador de para-brisa. Então você vê que hoje até a nomenclatura mudou, porque os estudos demonstram. Nós temos como evitar os sinistros de trânsito e essas vítimas que a gente tem aí a todo momento. Então, é a questão da tomada de decisão. O cidadão ele pode tomar decisão com medo do risco ou com medo da infração. Essa é uma decisão que quem toma é quem está atrás do volante, é o sujeito, ou quem está segurando o guidão. A maioria, Josias, ele prefere arriscar Sim. a vida, mas ele tem medo da infração. A prova clara é o cinto de segurança. O cidadão usa o cinto de segurança não porque ele é um equipamento de segurança que vai salvar a vida dele. É com medo da multa. Não é de perder a vida. Não é de perder a vida. Por isso o caráter pedagógico da multa. Porque quando ele toma a primeira, ele vai começar a pensar para evitar tomar a segunda. Então, essa é um versus o outro. A sua tomada de decisão. Eu prefiro ir pelo risco ou pela infração? Eu tenho medo de quem? Infelizmente, os nossos condutores têm mais medo da infração. Tinha, viu, Gilson? Porque, infelizmente, eu não faço a parte de CNH e recurso no escritório, mas hoje o cidadão não está nem tão mais preocupado com o valor da multa, porque ele trabalha, paga, faz desconto, deixa o carro irregular, esperando... O governo anterior relaxou mais essa questão da punição, né? Saiu hoje um novo dado atualizado de que aumentaram em 70% o número de notificações de trânsito nas estradas federais, e exatamente por isso, porque voltaram as fiscalizações. E com a volta das fiscalizações, o número se atualizou, porque realmente ainda continua existindo muita infração. Eu estou dizendo aqui o governo Bolsonaro relaxou tanto a fiscalização quanto a pontuação, né? Pontuação. Mas aí é o que eu ia dizer. Hoje o cidadão, quando procura o escritório ou procura especialistas em CNH, ele está preocupado com a restrição do direito. Suspensão do direito de dirigir. Então, hoje o cidadão fica preocupado. Rapaz, quantos pontos eu tenho? Minha CNH vai ser suspensa no etilômetro mesmo? Todo mundo não fica preocupado com a multa de 3 mil. Fica preocupado com a mulher ficar um ano sem dirigir. Então, essa é a verdadeira... Cansada, se eu vou pegar Só que, infelizmente, e aí Gilson sabe da nossa sinceridade, apesar da parceria, e ele faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, não é a pauta dele, mas ele representa o Estado aqui em Itabuna. Nós temos hoje 110 mil processos de suspensão de direito de dirigir engavetados no Detran do Estado da Bahia por falta de infraestrutura de processamento desses processos, que são igual a processos judiciais. Tem que notificar o cidadão, ampla defesa, contraditório, defesa, o advogado entra, tem recurso, vai para o CETRAN. Então tem uma burocracia até o cidadão ser punido. Mas aí o direito protege. E aí teria... protege hoje pela ineficiência do Estado em processar isso. Porque e ser mais célere nesses resultados. E não era para não reclamar de falta de estrutura, porque é um órgão de arrecadação de excelência. Tem mais ou menos uns 2 meses que eu atendia, em média, 5, 10, 15 pessoas, todas com a cartinha azul. Quando vim com a cartinha azul... Tinha que ser uma carta de outra cor. Não, tem uma rosa também. É melhor a rosa, né? Azul. Né? Que é a suspensão de dirigir. Notificando, principalmente por multa autossuspensivas. Infrações que ela sozinha
gera suspensão de dirigir. Não precisa chegar nos 40 pontos, não. Apontar, Não, dá um exemplo. Esse dia você está falando a faixa de pedestre. A faixa de pedestre. Teve uma situação. Dá suspensão de direito de dirigir. Mas agora, se a vamos faixa lá. for colocada em local indevido. Vamos lá. Essa questão da faixa de pedestre, ela dá suspensão se o cidadão ameaçou o pedestre. Que é algo subjetivo, É né? algo subjetivo. Né? O fato de não permitir, não dar preferência, não é uma Não é suspensão. uma ameaça, né? Não é uma ameaça. Por si só. Né? Então, teve uma série de multas que foram aplicadas. Né? Eu acho que um agente estava naquele dia, e aí deu que todo mundo estava ameaçando. O ato de ameaçar é um ato voluntário, é jogar o carro em cima. Há uma intenção. há uma É um intenção. crime doloso, né? É um crime doloso. Não, o outro não deu preferência, não observou e passou. Mas se me permite, Gilson, vai dizer. isso aí não é aquele negócio que o agente de trânsito em Itabuna, ele recebe pontuação por cada multa que ele aplica? Tem algumas coisas que eu ia perguntar ao doutor Danilo até sobre isso. Deixar para Danilo responder. né? Essa questão. Ele é o especialista. Tem vários questionamentos, Danilo, aqui na cidade, quanto à questão de uma legislação antiga, diga-se passagem, não é uma Municipal, legislação municipal, onde o agente de trânsito ele recebe uma pontuação que transforma em dividendos por multa. Eu sempre questionei quanto a isso, que a gente não pode vincular um valor você pode até dar uma pontuação por uma assiduidade, dar uma pontuação por um trabalho de campanha educativa, né? Dar uma pontuação por despachos de processos. Quantidade de relatórios de acidente. Acima, vamos lá, acima daquilo que ele tem por obrigação na sua função de desempenhar. No dia a dia, né? Acima do ordinário. Do ordinário. Quando eu fui diretor da autarquia de mobilidade de Ilhéus, eu fiz um levantamento dos agentes. Lá não tem essa pontuação. Lá a gente trabalhou em cima do plano de cargo e salário dos agentes. Acabou, afasta esse negócio de pontuação. Eles queriam imitar o Itabuna. Eu disse, não, isso está errado. Não vou nessa linha. Vamos trabalhar em cima do plano de cargo. Trabalhou hoje, tem plano de cargo e salário, tem auxílio e fardamento, todos um outro contexto que motive. Então, a gente tinha a questão do cidadão da Comissão de Defesa Prévia. Um grupo de agentes que faz a Comissão de Defesa Prévia. Eles não vão para a rua. Eles estão ali só para processamento administrativo. Os processos administrativos. Bom, você tem capacidade de julgar quantos por dia? Analisar um pelo outro, aqueles mais simples, aqueles mais complexos. Não, eu posso analisar aqui 4, 5 por dia. 5 por dia. Então você vai analisar 25 por semana. Certo? Pronto. Você passando dos 25 eu vou te bonificar. Por semana, você será bonificado. Não, é uma bonificação justa, até porque você está dando segurança jurídica ao cidadão, porque ele está tendo a defesa dele analisada rapidamente para saber se ele tem direito ou então o dever. E um outro fator. Tome aqui seus 25 e vá para casa. Você não precisa vir aqui. Vai trabalhar em casa, home office. Antes da pandemia eu trabalhava assim. Porque você trabalha. Quando você concluir os 25, volta aqui, entrega e pega mais. Aí pronto. Aí você cumpriu a sua etapa da semana. Você vai pegar mais alguma na semana? Não. Não quer pegar? Não. Pode fazer outra coisa. Mas aí, respondendo aos questionamentos, a vinculação pecuniária ou por pontuação do ato de fiscalização de trânsito era totalmente ilegal. Ilegal. Totalmente ilegal. E eu partiria do mesmo princípio que nós temos, que seria a arrecadação das empresas que têm contrato de monitoramento eletrônico, os radares, ela também ganhar percentual em cima da quantidade de multas. Não pode, é serviço prestado, não pode, então eu não posso. Mando até um forte abraço aos agentes de trânsito, a quem eu gosto muito, e também dos agentes da autoridade de trânsito, que a gente luta e briga junto com eles por pautas que a gente acha importante aí para nosso país. Mas a gente precisa repensar o papel do agente de trânsito. O agente de trânsito ele não está ali para fiscalizar somente, ele é um orientador de trânsito, para exatamente as pessoas saberem que tipo de conduta, tirar as dúvidas, ter a segurança viária, ajudar um ciclista a atravessar a rua com a bicicleta dele, um idoso, um deficiente. Então, ele está ali para fazer isso. Segundo, nós temos a ostensividade.
Então, os agentes não podem ficar dentro de um veículo com ar-condicionado ligado, no insufilme, e só... Não, ele tem que dar aquela medida de ostensividade até para que a pessoa não cometa a infração. Opa, A pessoa perceba a fiscalização, perceba a né? fiscalização, a presença dele dele que está ali. E o terceiro e mais importante, a gente tem que pegar os agentes de trânsito e levar para a escola. Eles são educadores do trânsito, eles são formados nisso. Então, eles precisam ser multiplicadores da educação. Ir às escolas e pegar professores, núcleos, falar sobre a educação pelo trânsito. Hoje, nos tempos de redes sociais, eu sou entusiasta de a gente pegar algum agente de trânsito que seja mais desenvolto e tenha interesse, e ele se tornar um digital influencer de trânsito, fardado como agente de trânsito e de forma lúdica, como os digital influencers fazem, orientando, passando informação. Olha, hoje eu estou de olho em você, que está passando naquela avenida, você lembra? Você acha que eu não lhe vi? Então, ele trazer essa dinâmica de construção entre o agente de trânsito, ao invés de ser uma pessoa antipática, ele é uma pessoa que está ali para ajudar, mas não pode prevaricar. Ou seja, vi uma infração de trânsito, pode ser Danilo, José, Francisco, o nosso prefeito Augusto Castro, ele tem que notificar, senão ele estará cometendo um crime de prevaricação. Então, todos os cidadãos que nos ouvem, não adianta, o agente de trânsito viu, ele não tem como, não me multe não, porque não é ele eu passei, ele não tem esse direito, ele não tem, porque senão ele está cometendo crime. Igualmente, ele não tem o direito de multar quem não está cometendo nenhuma infração. Não fabrica. Eu estou dizendo isso, que até de forma... eu me revoltei com isso, porque no início da atual gestão, eu fui ouvidor geral do município. E eu selecionei 10 casos dos mais absurdos, e encaminhei para a própria secretaria, encaminhei para o gabinete do prefeito, encaminhei para a procuradoria. Isso não tem condições de ter acontecido. E aí... Não tem subsistência. A gente fala no trânsito que não tem a subsistência. Por exemplo, o camarada me manda um vídeo de Belém do Pará, que no dia tal, aquela hora, que ele foi multado, aqui, ele foi no sistema de segurança do condomínio dele, pegou o vídeo, ele saindo do condomínio dele, naquele dia, naquele horário, e ele lá de Belém, em Belém, o carro dele nunca veio aqui, e nem ele, mas ele foi multado. E aí, pasmem, como é a defesa? A defesa ele tinha que apresentar presencialmente. O cara vai sair lá de Belém. Eu, José Miguel, fui multado no dia do meu aniversário, 10 de outubro. Eu estava na casa da minha sogra, no bairro de Fátima, almoçando. Saí para ir para Ilhéus. Acho que eu saí por volta de 1h da tarde, por aí. Eu saí e fui para Ilhéus. Eu recebi uma multa dizendo que eu estava trafegando na Juraci Magalhães, às 10 horas da manhã, sem luz de alerta, sob neblina. Não é luz de alerta, é o farol normal, porque agora qualquer neblina ou cerração, antigamente era chuva intensa, aí mudou, agora... Pronto, aí eu fui no Google, fui lá no calendário, no dia 10 de outubro, 10 horas da manhã, eu estava na casa da minha sogra. O meu carro estava estacionado na porta. Eu saí às 13 horas. E ainda que eu tivesse saído às 10 horas da manhã, e havia neblina na Juraci Magalhães no dia 10 da manhã. Pode ser cerração em razão da chuva, né? Isso pode... Mas deixa eu complementar aqui, porque eu já recebi muito caso na delegacia nesse sentido. O cidadão teve um que a gente conseguiu fazer uma defesa junto com meu amigo Jorge Teles, que é um cara, um dos maiores especialistas. Teles é uma figura. Foi palestrante hoje. Isso, foi palestrante. Quase do mesmo tamanho de Gilson. Cara, fantástico. E ele é mais alto. Não, eu estou falando de conhecimento de trânsito. Dois cardeais. E o que é que acontece? O cidadão foi multado, ele recebeu a autuação, essa autuação depois, que é processo, né? Se transformou em multa, da PRF.
Isso eu nunca fui nessa cidade de Minas Gerais. Eu já recebi muitos casos na delegacia que pessoas registram queixa. Primeiro acha que foi um caso de carro clonado. Mas aí a gente só tem certeza quando você tem, por exemplo, autuação por radar. Que aí vê a foto do meu carro lá no Pará, eu estou aqui, nunca fui lá, muito possivelmente seja um clone. Ou então quando você tem a evidência, outra que você não estava naquele dia naquele local. O que é que acontece? Pode haver uma autuação por erro material. O cara leu errado a placa do veículo Era um que botou um O. Exatamente, foi isso. E nós entramos com a defesa prévia, porque ele é muito preocupado e tal, uma pessoa simples, trabalhador rural e tal, com seu carrinho, aí veio me procurar, eu consultei telas, vamos fazer aqui uma linha de defesa para a PRF. Nós apresentamos as defesas, eu arguí o erro material, você tem provas frágeis de que ele não estava lá. Por exemplo, o seu vídeo é uma prova frágil, porque pode ser adulterada. E a banca de recurso prévio, ele não vai mandar fazer uma perícia para saber se há adulteração naquilo. Se o vídeo foi daquele dia, o vídeo? Exatamente, entendeu? Então, é uma prova frágil. A gente teve um pouco de dificuldade. Sabe como que eu consegui derrubar? Quando a gente arguiu que a pessoa que fez a análise da defesa prévia não tinha competência para tal, era uma estagiária do curso de direito. Foi para processo. Aí nós derrubamos pelo vício formal, mas não pela argumentação do mérito. Então, assim, isso acontece no Brasil inteiro. Você tem autuações por erro material, o sujeito enxerga uma letra e é outra, mas aí quando há um caso de veículo clonado é outro. Deixa eu trazer um dado. E aí, o nosso anfitrião respondendo, nós hoje achamos que a tecnologia no trânsito e mobilidade tem que ser usada ao nosso favor. Então, a bodycam, hoje, que é usada na segurança pública, eu sou entusiasta de que também sejam usados nos agentes de trânsito e a proteção é mútua, porque o cidadão vai estar protegido, porque tudo que está acontecendo ali está sendo filmado para saber se o agente de trânsito estava naquele dia, naquele horário, naquele local. Porque aí, e o que a gente vê, muito provavelmente a bodycam também está focando. E ao contrário, porque a gente sabe que às vezes o agente de trânsito é abordado por autoridades, que não são autoridades, né? A gente brinca que são autoridades. Você sabe que eu sou, você sabe de que eu sou filho. Então, aí também falando. Eu sou amigo de Gilson, né? Então, eu vivenciei uma blitz em Salvador e eles já usam a bodycam e o cara era assessor de alguém. Quando ele viu a câmera, não, o senhor é quem mesmo? Não, deixa pra lá, pode levar o carro. Não sou ninguém não. Intimidou porque ele percebeu. E a imagem, o vídeo da bodycam pode ser requisitada como prova. Sim, ela está contra-prova. Ela está para aí. Então a tecnologia a gente tem que usar ao nosso favor. E usar a favor exatamente do que a gente tem como lei, desburocratização. Desburocratização dos serviços de trânsito, que Gilson hoje está na Ciretran e ele está num ambiente tecnológico melhor, em que o cidadão faz um emplacamento, tem a CNH digital, tem a carteira digital de trânsito, faz transferência, assinatura digital pelo GovBR. Então isso é para desburocratizar, para trazer segurança e mais agilidade para o cidadão. E a gente tem que usar dos mesmos mecanismos para que o cidadão tenha acesso à justiça, que é exatamente ele tem um meio eletrônico para peticionamento das defesas de trânsito, para consulta dos autos de infração, porque isso não é só em Itabuna, isso é Brasil. Hoje, nós advogados e os que militam na parte de CNH, eles precisam ir ao órgão de trânsito, pessoalmente, pedir cópia de um auto de infração, que é eletrônico. Então, você vê que é dificultar ao máximo para que o cidadão não tenha a capacidade de fazer, ou para ele dizer, é melhor pagar isso daqui, porque o cara desiste, a burocracia é tão grande. R$200 eu vou pagar isso. Eu vou pagar. E perder prazo é fatal, né? A gente milita no direito, sabe, o direito não protege os que dormem. Perder prazo. E quanto a dado, a gente está trabalhando em Brasília, e lá a gente levantou uma informação de 2018, Gilson, em que a PRF e o DENIT, nas rodovias administradas pelo DENIT, tem que anular 52% das autuações de trânsito por velocidade, por má leitura da placa de identificação veicular. Então, são 52% dos cidadãos que estão sendo infratores de velocidade, mas por uma falha na leitura da placa, porque alguém
está com a placa um pouco apagada, a velocidade que passou, colocou uma fita adesiva preta e aí a placa de um carro virou de uma moto por causa da alteração do caractere. Então, 52%. Então, o índice, ele assustou muito. E isso traz um prejuízo enorme. Mas, Danilo, não. Só dinheiro não é só dinheiro, porque são 52% dessas pessoas, que são milhões, que estão ali cometendo infração de trânsito por velocidade. E a velocidade é o fator hoje que mais mata. Determinante. Então, a ONU, hoje, na década que a gente tem um compromisso de reduzir em 50% o acidente de trânsito, o Brasil assinou esse compromisso. Nós temos a redução da velocidade nos ambientes dos municípios como o principal vetor para diminuir esses números. Por isso que a gente fala da Zona 30. Então, quando a gente pegar a cidade de Itabuna e tiver um bom planejamento de trânsito e mobilidade, a gente vai ver que é melhor você pegar quase todo o município naquelas áreas mais conurbadas e de grande fluxo, e que vários modais estão compartilhando a via. Então, tem ciclista, pedestre, moto e carro. Você colocar 30 km por hora, e já foi feito um estudo, você vai perder 30 segundos ou 1 minuto, mas vai promover uma segurança viária, a cidade fica mais bonita, as pessoas começam a se sentirem confortáveis e usar a mobilidade ativa, que é andar a pé e andar de bicicleta. Então, isso é o que vem de novidade, inovação. Agora, os gestores ele tem que gostar do assunto, sentar em cima dessa pauta, colocar pessoas qualificadas e que tenham um currículo sobre isso, para sentar ali e dizer, ó, vamos fazer. E aí, hoje eu tenho um município de Campina Grande, que está aqui no seminário com vocês, na Paraíba, interior, que para mim é a melhor Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade, porque o prefeito Bruno entregou a pasta a um super especialista e bancou. O que é que você precisa para fazer o trânsito de Campina Grande acontecer? Então, hoje nós temos um exemplo no Nordeste, uma cidade do interior, que está com soluções tecnológicas, com número, com dado, que é realmente de se aplaudir e de pé. A capacitação aí não é apenas do agente, né? Não. Aí tem o gestor. Tem que ter o gestor. Tem que ter a vontade de querer. Não adianta. A decisão política de fazer. Não adianta você contratar o melhor técnico e se você não der condição para ele trabalhar. Não adianta. Vontade política de fazer. Ainda mais as coisas que estão chegando por aí pela frente, Danilo, e Josias e Roberto. A gente está assistindo nascer a eletromobilidade, vindo a reboque, vindo com toda a força, né? A micromobilidade que a gente já assiste timidamente, vai ser um boom na questão do deslocamento das pessoas. A mobilidade. Porque é o seguinte, Josias, o que é isso? Você tem seu carro, você vem de uma cultura mais antiga, não que você seja tão velho, uma cultura mais antiga, que... Tá no lucro, né? Eu tô te entendendo. Mas que carro grande é sinônimo de poder. E potente. E às vezes de arrogância. Veutão. E quanto maior o carro, mais poder, mais dinheiro tem. Status. Então, se você tem dinheiro, você compra um SW4 só para você deslocar sozinho de um canto para outro. A sua esposa aí, da outra esposa, a sua esposa, para ela pegar o filho lá na escola. Quando a capacidade daquele carro é 7 pessoas. Né? Aí o Observatório da Mobilidade fala sobre isso. A conta é 1.7, né? É 1.7 ainda? Os estudos é 1.7. Você parar numa via e contar 100 veículos estão passando. Conta quantas pessoas estão sendo conduzidas, vai dar 1.7. Então o veículo passou a ser individual quase. Então a tendência da mobilidade é a gente reduzir o tamanho dos veículos. Porque as nossas vias, elas estão apertadas, a capacidade produtiva do veículo é imensamente superior à capacidade da engenharia de conseguir soluções. Não dá conta da demanda. Não dá conta da demanda. E é por isso que o Plano de Mobilidade Nacional, ele determina a prioridade para transporte público coletivo. E transportes individuais. Agora, Gilson, eu quero passar... Aí eu ia entrar nessa polêmica. Eu quero passar, eu acho que está chegando ao final aí já. Não? Vamos bater o fantástico. Eu quero passar para você a bola quando a gente fala em transporte público coletivo. A gente está vivenciando, da pandemia para cá, uma crise no transporte coletivo. E existe proposta, inclusive, de subsídio. Hoje, Itabuna, o transporte público coletivo funciona com subsídio do município. Itabuna, o prefeito dá R$1
por passagem. por passagem. E Como é que ainda tá recebe isso? recurso do governo federal. Também. Também. Porque senão não fecha a conta. Não, Não fecha a Não conta. fecha a conta. Mas como é que O está isso modelo no está cenário? ultrapassado. Não. É. Hoje é o que eu digo, né? O gestor tem que ter vontade de fazer acontecer. Então, a mobilidade urbana, a micromobilidade urbana, exatamente incentivo da pessoa não usar veículo, a gente precisa fazer, mas dentro de quê? Planejamento. Então, nós temos uma lei federal que foi estendido o prazo em que todos os municípios do Brasil tinham que ter um plano de mobilidade feito por especialistas, falando como é que ia organizar a mobilidade do município, para exatamente repensar e trazer qualidade e segurança para quem está se deslocando na cidade. Porque, como eu disse, mobilidade urbana é inclusão social, porque eu preciso fazer com que as pessoas vão trabalhar, vão promover a educação, elas estejam no lazer. Eu preciso dar segurança para o mototaxista que está ganhando o dinheiro dele de cada dia e não seja vítima de um sinistro de trânsito. O ciclista que está, às vezes, usando a bicicleta para fazer o deslocamento dele de uma propriedade rural para outra, está usando uma via urbana para exatamente chegar a uma faculdade de bicicleta, e você não tem a segurança viária. Você não tem um pedestre, que às vezes ele deixa de estar caminhando na cidade porque ele tem a insegurança pública e tem a insegurança viária, com medo de ser assaltado ou de ser vítima de um atropelamento. Então, a gente tem que fazer todo esse planejamento. E dentro desse planejamento, do plano de mobilidade, você precisa entender o transporte público. O transporte público hoje, a gente é entusiasta de um projeto igual ao SUS, que é exatamente o Sistema Único de Mobilidade, em que a passagem do ônibus seja 100% subsidiada. O transporte público coletivo através de ônibus, o cidadão não pague mais um centavo. Porque você hoje pensar transporte público em que a tarifa e a passagem é a modo de você manter e arrecadar, é ultrapassado. Por quê? Porque você vai ter que começar, quem assume o transporte público, ele é empresário. Se ele é empresário, ele tem que pensar a linha de que forma? Dizendo, eu só vou ter aqui 10 ônibus e tenho que superlotar ele para poder ganhar. Ou a tarifa tem que ser remunerada. Ou então eu vou ter que pensar o sistema nos horários de pico. Eu só vou colocar ônibus no horário que eu tenho passageiro, porque senão cada viagem que eu tenho com a demanda baixa é prejuízo. E isso não pode acontecer. Nós temos que achar outras fontes de custeio. Então, o cidadão que quer andar de veículo, ele ande com o veículo dele, mas custeie através de um percentual do Zona Azul, custeie através de um percentual do IPVA, custeie através de pedágio urbano. Eu vou colocar um grande centro, Zona 30, calçada. Você quer entrar aqui no centro urbano, é R$50, igual é na Europa. Você entra com o seu veículo e dê esse valor. Então, você tem que começar a achar essas fontes de custeio, porque o transporte público hoje é utilizado pelaquela pessoa que não tem capacidade financeira de se deslocar. A gente também tem que trazer qualidade para o transporte público. Então, às vezes, a gente colocar um advogado, terno e gravata, ele, por mais que quisesse, não consegue usar um transporte público porque o ônibus não tem ar-condicionado, não tem conforto, não tem compromisso com o horário. Eu preciso chegar no fórum naquele horário e eu não tenho confiabilidade nenhuma porque eu não sei se o ônibus vai passar. Ou seja, não tem qualidade, né? Preciso ter qualidade. Deixa eu... na condição de leigo, mas eu tenho uma perguntinha para fazer. O transporte rodoviário, né, de Olivença para Itabuna é transporte rodoviário. Rodoviário. Intermunicipal. Que é intermunicipal, correto? Correto. Tá. Por ser rodoviário, não poderia transportar passageiros em pé. Ou eu estou errado? Tá certo. Estou certo, não Tá estou? certo. Pronto. Se a empresa cobra o valor da passagem como um veículo executivo, carro executivo, vamos chamar o exemplo vivo, de Olivença para Itabuna, o carro é executivo e é transporte rodoviário. Rodoviário intermunicipal. Pronto. Cobra passagem como carro executivo, mas o carro de executivo só tem o ar-condicionado, que ele teria que ter O banheiro. o banheiro. Não tem. O veículo tem 45 assentos. Transporta 80 pessoas. Não há controle,
não há fiscalização e não adianta reclamar. Porque eu sou usuário e reclamei. A Daí GERBA. eu digo, será que eu estou errado? Né? Não. Como leigo, eu digo, não, eu acho que isso não pode acontecer. Mas acontece. 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 Não, é todo dia. E as pessoas. Aí acaba, Segunda-feira eu vim hoje novamente, é a mesma coisa. aí acaba criando um outro problema. Essa falta, a falta da quantidade de veículos, porque se leva 80 porque está faltando veículo na linha. Surge a necessidade Do por clandestino. necessidade do clandestino. O Cria clandestino. o clandestino, que Como é aquele de feira para Salvador, que eles fazem os carrinhos pequenos, que era até movido a gás de cozinha. é, Tinha um nome, é ligeirinho. ligeirinho. Aí é muito mais grave. A mesma fiscalização. Aí a fiscalização só vai em cima do transporte É o ilegal. do ilegal. Não, vai O no ônibus clandestino também. chamado. Pelo contrário. Não vai, não. Pelo contrário. Não, eu denunciei, não adiantou nada. Pelo contrário. Aí vai aquilo que Danilo falou no instante. Né? A condição do órgão fazer a fiscalização. Quantos fiscais será que tem a GERBA para fazer isso? Pra uma malha viária como essa. Aí eu venho, Gilson, para, de novo, tecnologia. Tecnologia. Hoje você está dentro do ambiente do estado da Bahia, na Ciretran, e a gente sabe que os CFCs estão fazendo o quê? Telemetria e videotelemetria para as pessoas que estavam fazendo Nas- autoescola para nas coibir provas. fraudes, provas. Exato. Então está tudo sendo filmado e monitorado para que não tenha nenhum tipo de arrumação ou pedidos. As mesmas coisas estão acontecendo com a gestão de frota. O frotista hoje que tem responsabilidade, ele compra caminhões e frota que já vem com telemetria e videotelemetria. Se o motorista pegar um celular, o sistema já bipa. Tirou a mão do volante. Uma freada errada. Uma freada errada, já bipa, já informa. Então, na fiscalização à GERBA, a gente poderia muito bem pensar nisso. Contagem de passageiro, que entra no ônibus, por um sistema de auditoria. Ele ali, o cara faz o ticket, entra, você já vai saber quantas pessoas estão dentro do veículo. E videotelemetria dentro do ônibus, até para a segurança pública. E como a gente falou hoje do assédio sexual em transporte público, você também está dando segurança às mulheres, aos passageiros que estão ali, porque o ambiente está sendo monitorado. Resolveria, na minha Essa parte- ótica, essa parte da superlotação, superlotação dos isso, transportes regulares. dos transportes. Regulares. O Os irregular transportes- tem que ser na pista. O, mesmo. o irregular, se a gente não criminalizar, não resolve. E deixa eu lhe diferenciar também. O irregular é aquele que é licenciado e está com algum documento vencido. O clandestino é o que realmente não tem nada. Tem nada. O irregular é Danilo. Danilo tem carteira da OAB e não pagou a anuidade dele. Eu sou advogado, mas estou irregular. Irregular. Mas o ilegal, ele não tem nem a licença para explorar a linha. E aí ele é criminalizado, inclusive. Ele não Precisa tem só criminalizar. infração. Eu, ilegal, vou receber uma infração administrativa, uma multa, vou responder um processo ético disciplinar, no caso que eu citei da OAB, mas o clandestino, ele não. Ele tem uma penalização, uma criminalização daquela conduta. Bem, gente, a aula tá boa, Tá. mas o horário já se foi. Tem tanta coisa para perguntar, mas Ainda tem Não, vamos já para. O Não, fórum esse é um- tem amanhã ainda, né? Esse é um tem assunto tamanho. que o assunto de transporte, trânsito, mobilidade, a É gente muito marcar vasto, um outro né? momento Muita para coisa. trazer. Pois é. Tinha tanta coisa que eu ia deixar ia perguntar e já ia entrar agora junto com o Danilo, justamente nessa questão do transporte clandestino, da criminalização, Falar de zona azul, zona que é azul cidade. e tal, enfim. Muito Mas vamos deixar para a importante. próxima. Agora eu quero deixar só um registro. Você falou aí do agente de trânsito como Educador. digital influencer. É isso. Eu quero deixar registro sobre um agente de trânsito de Salvador chamado Dilmar, que criou um personagem chamado Caneta Nervosa. Ah, não. Eu vou te mandar os muito vídeos da Caneta interessante, Nervosa. muito interessante, muito interessante. Ele, de forma lúdica, criou um personagem, ele é agente de trânsito, ele criou um personagem chamado Caneta Nervosa, onde ele aborda as pessoas e fala das infrações, dá aulas sobre infrações de trânsito. Muito legal. Dilmar é nosso membro do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito. Um desses episódios do Caneta Nervosa foi gravado especialmente para o perfil do Instituto, porque a gente acredita muito nisso, na leveza em levar a informação sobre trânsito, sobre as percepções do risco. Então tem isso. E como disse, né? Se a gente deixar aqui, a gente vai
vai varar a noite conversando, porque o trânsito realmente, Não, mobilidade é vasto. Muito bom. E nós tivemos aqui, vocês aí também, através do celular, notebook, Smart TV, no computador, você acompanhou essa aula que a gente teve aqui sobre trânsito, sobre mobilidade, sobre direito de trânsito, né? Nós somos brindados aqui com a presença do doutor Danilo Costa, que é presidente da Comissão de Trânsito da OAB, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito e observador nacional de segurança viária. Quer dizer, com Gilson, que é expert também no assunto, e Roberto José, outro expert no assunto, nós saímos daqui hoje melhor informado sobre os temas que a gente discutiu aqui. Muito obrigado por nos prestigiar com sua presença, doutor Danilo, sua aula, que foi fundamental. Eu mesmo tinha algumas dúvidas, mas tem mais umas 10 aqui, mas aí é como eu estou dizendo, vamos ficar aqui até amanhã. Mas muito legal. Tem um fórum, né? Isso. Fórum acesso livre, não? É acesso livre, a pessoa se inscreve, assiste. Está onde? O No fórum? Cantinha. No Candinha Dória. É interessante, viu? Você participar, dá um pulo lá para ver, porque lá é o dia todo, então os assuntos, né, vão poder ser melhor detalhados. Gilson, suas considerações finais, Então, ao final, só agradecer. Danilo, mas por enquanto nós, só agradecer. nós três. Agradecer a Danilo, sejam bem-vindos ao Cabruca Política. Nós estaremos aqui todas as quintas-feiras, batendo papo, recebendo pessoas do quilate de Danilo, para poder contribuir com a educação, contribuir com a sociedade. Esse é o nosso objetivo. Eu às vezes esqueci de dizer, mas eu faço questão de mencionar que a gente não tem vinculação, né, financeira com nenhum órgão público. Aqui a gente está livre para dizer o que acha. Somos o que independentes. pensa. Somos independentes. A gente não recebe salário. O único remunerado aqui é Josias, né? Onde? Cadê? Então, tá atrasado. Ele é funcionário de Lula, como diria meu pai, né? Tá aposentado. Eu que Eu tô não. querendo entrar nessa fila aí dos aposentados. Tá Mas perto, eu não viu? sou aposentado. Ainda não. Tá Danilo, perto, muito tá obrigado. Falta idade para isso. Uma honra estar aqui batendo papo com você sobre esse tema tão optante que é trânsito e mobilidade. Roberto. É isso, eu quero só agradecer, né, Josias, a disponibilidade de criar o projeto, né, junto com a gente, discutir isso, participar junto com o Gilson. É um cara que eu admiro muito pelo perfil de funcionário público, exerce um verdadeiro sacerdócio naquilo que faz. Realmente. A gente estava conversando aqui com o Danilo mais cedo sobre isso. Eu também penso assim. E agradecer a presença de Danilo, né, esse projeto, semana que vem, está se pensando em trazer uma pessoa de perfil similar para a gente discutir outros temas importantes, que está no dia a dia, né? Que as pessoas estão discutindo no dia a dia. Forte abraço e até quinta. Sem dúvida, antes das considerações finais do doutor Danilo, eu quero fazer um comercial, né? Chamar a atenção da dona Neire. Dona Neire é a esposa do prefeito de Uruçuca. Ó, estou fazendo comercial aqui da água mineral lá da sua família, ó. Tá vendo aqui? Me leve. Ó, todo mundo aqui, ó, me leve, ok? É da esposa de Moacir? É da irmã da esposa de Moacir. Um abraço, Moacir. Da família lá, né? Parceiro Essa água forte. me leve, aí, ó. Mas, ao invés de me leve, me traga. Né? Traga mais. Traga mais. Traz água aí para nós. Pois é, doutor Danilo, muito obrigado mais uma vez e suas considerações finais. Muito interessante estar participando de um projeto como o de vocês, parabenizar, desejar a melhor sorte nessa empreitada. Realmente um canal como esse para o cidadão itabunense vai servir muito para refletir, cobrar, exigir e também repensar os comportamentos. A gente deixa o Instituto OAB à disposição. Nós temos aí 2 Instagrams extremamente ativos, o @IBDTrânsito e o @Comissão Trânsito BA. Então, quem quiser tirar dúvidas, informações, a gente está lá com a equipe totalmente à disposição. E também a gente está aqui se convidando para que em outras oportunidades, com mais informações, vocês nos convidem, outros integrantes do Instituto, como o Dilmar, para estar aqui brindando vocês com a participação deles e a gente fazer o que a gente mais gosta e que justo citou no começo. Hoje, trânsito na minha vida é propósito. O dinheiro é importante, a parte financeira, mas eu trato o trânsito como um propósito da minha vida e assim eu quero continuar levando e deixar um legado. Parabéns por isso. Bom, você, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e esperamos que tenha sido
bem informado, você que, né, ficou esse tempo aqui assistindo nosso bate-papo, e que faça bem uso das informações que o doutor Danilo, Roberto e Gilson trouxeram aqui para todos nós. Até a próxima.